Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Quem foi Ezequiel? Por que ele é conhecido como profeta da restauração? O que o Senhor quis dizer de constituir por atalaia? O que é um atalaia? Os pais podem assumir os erros dos filhos? O que é latitude e longitude espiritual? Qual a vontade de Deus para a família? Nos dias de hoje, temos revelação para o papel de cada membro da família? O que é a parábola do pai e da mãe como atalaia? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Então, essa semana estamos estudando o livro de Ezequiel e eu escolhi um capítulo aqui muito especial que eu gosto muito, onde nós podemos tirar muitas lições aplicáveis. Somente lembrando que aqueles que ainda não se inscreveram no canal Ramifo Ensina, por favor, se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria que pudesse receber essa mensagem também. Então, nós vamos ver hoje o capítulo 33 de Ezequiel, nessa primeira parte da aula. Então eu gostaria de que nós pudéssemos conhecer um pouco sobre Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel, cujo nome quer dizer Deus é forte ou Deus há de fortalecer, era filho de Buzi e um sacerdote da família de Zadok. Foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor por ocasião do cativeiro de Joaquim. A família de Ezequiel deve ter sido importante e influente, pois, segundo o relato de 2 Reis 24, principalmente os homens grados do país foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, quando da deposição de Joaquim do trono de Judá. A maioria dos estudiosos calcula que esse acontecimento se deu 597 a.C. Mas o fato de que Zedequias ele sucedeu a Joaquim leva-nos a situá-lo um pouco antes, mais ou menos 601 a.C., de acordo com alguns dados cronológicos do livro de Mórmon, né? Sua repetida expressão, nós vamos observar aqui que em vários capítulos, e nesse, por exemplo, ele fala a respeito da casa rebelde. O que seria casa rebelde, né? Sua repetição expressa casa rebelde nos transmite a ideia de que a sua mensagem era às vezes desdenhosamente rejeitada. Chamado muitas vezes para demonstrar os israelitas, estes não se deixavam influenciar pelas suas palavras e ensinamentos. Uma outra coisa que nós podemos também entender é que depois da queda de Jerusalém, o profeta Ezequiel não fala mais dos julgamentos de Deus sobre os contemporâneos, mas da redenção de Israel nos últimos dias. É como se, tendo feito tudo o que podia para impedir a destruição do seu povo, e isso se mostrou inevitável, assim como o cativeiro que sofreu. Ele procura voltar o seu coração para o futuro e para a fonte de sua última esperança no Senhor. Por isso, os santos dos últimos dias devem sentir-se sumamente entusiasmados com as profecias dos capítulos 25 até o 48 de Ezequiel, das 12 visões precisamente registradas de Ezequiel. 7 foram dadas após a queda de Jerusalém e têm a ver com os efeitos dos últimos dias, com os eventos. Como a edificação do grande reino judaico sob um pastor chamado Davi, a coligação de Israel dispersa, a unificação de todas as tribos de Israel, a reunião da Bíblia e do livro de Mórmon, a batalha do Armagedon e a construção do templo moderno em Jerusalém. Ezequiel foi, sem dúvida, um profeta da restauração também. E nós vamos observar várias coisas que Ezequiel ensinou e vamos ter algumas aplicações. Em primeiro, com toda probabilidade, foram as profecias de esperança de Jeremias que inspiraram Ezequiel. Nós acabamos de estudar o livro de Jeremias. Mas pode ser que a ausência de lágrimas e de lamentações na mensagem de Ezequiel se dava ao fato de que sua visão de Deus do processo e da vitória definitiva era mais nítida
que é de Jeremias. George Herbert cantou: o homem que olha o espelho, seus olhos nele se podem fixar, mas se desejar ver mais além, o céu então há de avistar. O que o Senhor quis dizer para Jeremias, para Ezequiel, nesse capítulo, quando ele disse: eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Então nós vamos ver aqui no versículo número 7 do capítulo 33. Quando ele diz: a ti, pois, ó filho do homem, reconstituí por atalaia sobre a casa de Israel. O que é um atalaia? Então, se nós somos no guia de estudo, nos dá uma definição oficial, né? Atalaia, uma pessoa que vela, vigia e obedece e que está pronta e preparada. Em sentido religioso, atalaias são líderes chamados pelos representantes do Senhor para encarregar-se especificamente do bem-estar de outras pessoas. Os que são chamados como líderes têm a responsabilidade especial de também ser atalaias para o resto do mundo. Esse capítulo que nós vamos ver, 33, embora nós podemos fazer várias aplicações, e eu vou usar uma em relação à família, ok? O Senhor deseja reiterar os ensinamentos a respeito do atalaia, encontrados em Ezequiel. Em seu memorável discurso, Love vs. Lust, Amor contra a Luxúria, do elder Spencer W. Kimball, ele explicou a necessidade de haver um atalaia. Ele disse: tenho certeza de que Pedro, Tiago e Paulo não consideravam ser muito agradável o fato de terem constantemente que chamar o povo ao arrependimento e de preveni-lo quanto a perigos. No entanto, eles levaram essa responsabilidade avante sem hesitar. Da mesma forma, nós, vossos líderes, temos de prosseguir incessantemente. Então hoje nós temos um profeta, os apóstolos, onde eles ainda continuam nos ensinando o caminho ou a vontade do Senhor para nós podermos escolher. Se os jovens não compreendem, então a culpa pode ser parcialmente nossa. Entretanto, se vos ensinarmos claramente o caminho verdadeiro, então estaremos isentos de culpa. E é isso que nós vamos ver. Então, o que o presidente Kibo está dizendo é que se os líderes ensinarem a doutrina eficazmente, né, de forma clara, de forma simples, onde crianças, jovens e homens e mulheres possam entender, e depois essas pessoas errarem, o líder não tem culpa, porque ele ensinou, ele explicou, ele advertiu, admoestou e às vezes até exortou. Assim é meu desejo ajudar-vos a definir o significado de palavras e atos, a fim de vos fortificar contra o erro, a angústia, a dor e a tristeza. Então, nós vamos ver aqui, nesse momento agora, algo em relação ao que nós conhecemos muito bem esse documento, a família, a proclamação ao mundo, né? Então, vamos ficar na mente o que é a atalaia, como nós vimos no guia de estudo, é um vigia, é alguém que está pronto, é alguém que é responsável por alguém, ou responsável por um grupo de pessoas. Eu gostaria de fazer uma aplicação sobre os pais e a responsabilidade com sua família. Então, vemos nos dias atuais um grande debate no mundo referente às famílias. Um grupo defende a família tradicional e outro grupo defende o novo estilo de família. Uma retórica prega a liberdade sem responsabilidade, enquanto que a outra retórica prega a responsabilidade familiar para todos os membros da família. Há muitos anos atrás, o Senhor revelou ao profeta Ezequiel, em Ezequiel 18, né, que ele ensinou. Então aqui cabe uma pergunta, né? Será que os pais eles podem tomar os pecados e os erros dos filhos para eles não sofrerem as consequências? E vamos ver, já no Velho Testamento, e nós vimos isso em algumas aulas anteriores, quando nós vimos a aula do bons pais, filhos semelhantes, nós vimos essa escritura, que acho que vale a pena relembrarmos. Naquela época havia um ditado entre os jovens, os filhos, eles diziam que o que eles faziam era responsabilidade dos pais, que eles estavam sob a tutela dos pais. E aí então o Senhor mandou com que fosse revelado a eles de que não, isso é doutrina falsa. E vamos ver o que o Senhor ensinou aqui.
E aí ele fez uma pergunta: que pensais vós, vós que dizeis essa parábola da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ou ficou manchado? Quer dizer, o filho que come, na verdade, o pai come a uva e o filho do dente e o dente do filho é que fica sujo ou manchado, ou vice-versa, é o filho que come uva e é o dente do pai que fica manchado. E ele diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis essa parábola em Israel. O que ele está dizendo, isso é doutrina do diabo, é falso. E ele diz: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. E aí ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Isso está na verdade, em conexão, alinhado com a segunda regra de fé. Cremos que os homens vão ser punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Então, na verdade, os nossos filhos, os pais precisam, na verdade, entender que se eles errarem, eles têm que sofrer a consequência. Que os pais não podem salvar eles disso. O único meio de salvar os filhos é ensiná-los antecipadamente, pelo exemplo, pelo preceito, dizer não na hora que tiver que dizer não, para evitar muitas coisas, pela experiência que os pais têm. A gente pode muito habilmente dizer não e explicar por que não, por que eu acho que você não deve fazer isso, e mostrar quais são as consequências se fizer. E aí diz: precisamos retornar ao ponto de partida desse debate sobre a vontade de Deus, que se afasta tanto de seu curso verdadeiro. Então hoje nós vemos muitas coisas que falam sobre contra a família, antifamília, e nós precisamos então talvez voltar a esse debate, né? Então eu gostaria de fazer uma analogia aqui com a latitude e a longitude. Então a latitude e a longitude são duas medidas, né, que são usadas para medir, né, na verdade, distâncias, né, de locais em graus. Vamos ver uma analogia aqui, a aplicação disso para a marinha, né, para os marinheiros. Quando o marinheiro e seu navio são jogados de um lado para o outro por muitos dias em meio à tempestade e num mar desconhecido, ele naturalmente utiliza a primeira pausa da tormenta, o primeiro lampejar do sol, para descobrir qual é a sua latitude e sua longitude, para verificar o quanto os elementos o afastaram do seu verdadeiro curso. Então, isso é o que acontece. Às vezes, em alto mar, o mar está jogando o navio para vários lados. Então, quando acalma tudo, então eles pegam, na verdade, essa bússola e vão olhar a latitude e a longitude. Se aquela tempestade levou eles muito longe do destino de onde eles estavam indo, ou pouco ou não, e qual é a mudança que eles têm que fazer para novamente retornar na linha. Então, aqui vem um bom conselho: imitemos a prudência do marinheiro. Antes de sermos levados para ainda mais longe das ondas deste debate, consideremos o nosso ponto de partida para conseguir ao menos conjecturar onde estamos. Então, em relação a esse assunto, família, o que o mundo está ensinando, infelizmente, sendo enganado, e o que Deus está ensinando através dos profetas sobre a família. Então, na verdade, eu solicito a leitura das Escrituras e das palavras do profeta. Então, as palavras dos profetas, nós temos esse documento aqui, que nós conhecemos como a Proclamação à Família. E esse é um documento onde tem nove parágrafos importantíssimos e vários princípios importantes que a família precisa sempre estar estudando e olhando, né, para poder realmente entender. Então eu queria só, na verdade, destacar uma parte do primeiro parágrafo e do segundo parágrafo da família Proclamação ao Mundo. O primeiro parágrafo diz o seguinte: solenemente proclamamos que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus e que a família é essencial ao plano do Criador, para o destino eterno de seus filhos. Então, o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Algo diferente disso, que está sendo ensinado, ou que as pessoas querem que nós aceitemos, está errado, está desalinhado com a vontade de Deus. No segundo parágrafo, ele diz: cada indivíduo é um filho ou filha
gerado do Espírito por pais celestiais que o amam, e como tal possui natureza e destino divino. Aí ele diz: o sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal e eterno de cada um. Então, como nós hoje estamos vivendo numa época que alguns anos atrás nem se imaginava que iam querer ensinar essas coisas, mas na verdade nós sabemos que estamos nos últimos dias e realmente Satanás ele está realmente acelerando esse padrão. E então nós aprendemos aqui através desse segundo parágrafo que o gênero ele é eterno. Antes de nós termos um corpo de carne e osso, nós já fomos gerados espiritualmente. Então, e o espírito ele é a forma do nosso corpo. Então, é homem ou mulher. E o gênero é eterno. Então já vem desde lá, da pré-existência isso. Então, que possamos ensinar isso e nós, na verdade, defendemos isso, né? A importância desse documento, a proclamação da família, de nós estudarmos ele, e eu convido cada um de vocês, talvez em família, no estudo do Vem e Segue, incorporar. Se nós puder, eu sou da época, talvez muitos um pouco mais antigo na igreja, quando o Doutrina e Convênios, as duas últimas, na verdade, sessões, 137 e 138, era um caderninho à parte do Doutrina e Convênios. Depois foi incorporado. Nós podemos imaginar que é a proclamação à família, né, talvez uma versão mais atualizada de Doutrina e Convênios, seja incorporado como uma nova seção em Doutrina e Convênios, a família, a proclamação ao mundo. Agora, é importante estudar isso em família, por quê? Para que nós possamos ver qual é a latitude e a longitude da nossa visão. Qual é a nossa visão em relação a isso? Hoje, né, aqueles que ensinam as coisas contra a família, a favor do aborto, não é? Claro que existem algumas exceções em relação a esse assunto. Eu não vou comentar aqui, mas nos mandamentos de Deus, Deus é contrário ao aborto, né? E então nós temos que imaginar qual é a minha latitude e longitude, espiritualmente falando, em relação à família. Quem é que está defendendo a família? Quem é que está defendendo liberdades? De que realmente quem tem que educar os filhos são os pais e não a escola. A escola é um apoio, deve ser uma continuação daquilo que os pais já determinaram, que é responsabilidade dos pais. Então, se nós formos estudar isso, quando nós estudamos as escrituras, imagine, eu estou buscando a latitude e longitude de onde eu estou. Como é que eu estou hoje em relação a um princípio, a uma doutrina? E como nós estamos falando sobre a família, qual é a minha visão hoje em relação à família? Então, se nós estudarmos esse documento, a família, a proclamação ao mundo, de certa forma nós vamos estar usando a latitude e longitude espiritual para vermos se estamos no caminho certo, alinhados com a vontade de Deus, que esse é um documento oficial, né? E é a posição oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Se nós estivermos desalinhados, a nossa latitude ou longitude está desalinhada, nós temos que ver, bom, qual é o ponto aqui que eu estou desalinhado? É onde eu tenho que me alinhar. Então, nós possamos usar da nossa latitude e longitude espiritual para podermos entender isso. Ok? Existe um ditado que diz que nada é tão fácil quanto parece, nem tão difícil quanto a explicação das Escrituras. Então, muitas coisas às vezes não são fáceis, né? Mas não é fácil, mas também não é difícil se nós seguimos e lemos as Escrituras. Nós vemos aqui em Doutrina e Convênios um padrão, Doutrina e Convênios 68, 25 a 31. O que o Senhor disse para os pais nos dias de hoje? Ele disse: e também se em Sião
ou em qualquer de suas estacas organizadas houver pais que tenham filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo, pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Então aí os pais vão ser responsabilizados, se os pais não ensinarem, se os pais não doutrinarem. Aí no 27, e adiante os outros versículos, ele dá algumas coisas que os pais têm a responsabilidade de ensinar aos filhos. Por exemplo, no 27, e seus filhos serão batizados para a remissão dos seus pecados. Então, para quem quer entender isso, lembra que alguns vídeos anteriores, uma aula intitulada, na verdade, o ciclo do orgulho e o ciclo da remissão dos pecados. Quem quiser assistir lá, para poder entender melhor o que é isso. Então, aí diz aqui que quando tiverem 8 anos de idade e receberão a imposição das mãos. Então, os pais têm a responsabilidade já de ensinar aos filhos as ordenanças, as primeiras ordenanças do Evangelho no lar. Às vezes alguns pais falam, se meu filho quiser ser batizado, não, você precisa ensinar para ele, olha, o que o senhor disse que a partir dos 8 anos tem que ser batizado. Então, nós somos membros da igreja, nós aceitamos convênio, nós vamos na igreja, nós temos que cumprir esses convênios. Então, aqui de uma certa forma, não é eu quero ser batizado só com 11. Mas se você já está na igreja e vai fazer 8 anos, você tem que ser batizado com 8 anos. No 28, e também ensinarão seus filhos a orar, a andar em retidão, ou agir em retidão perante o Senhor. E no 29, os habitantes de Sião também observarão o dia do Senhor, para, na verdade, santificá-lo. Então, os filhos têm que ir na igreja. Os pais têm que ir na igreja com os filhos. As atividades que são oferecidas, que devem participar, devem estar lá. Os pais são responsáveis. Hoje nós temos um programa maravilhoso que nós conhecemos, Seminário Instituto. E é responsabilidade dos pais, na verdade, fazerem de tudo para que seus filhos estejam no seminário. Ou levando, ou às vezes combinando com outros pais, alguns levam, depois outros levam. Aí é a maneira de cada pai, mas os pais têm a responsabilidade de fazer com que seus filhos estejam lá, nas classes do seminário e do instituto. E no 30 diz, os habitantes de Sião, se forem designados para trabalhar, que é algo que ele fala também aqui um pouco adiante, porque há ociosos entre eles, e seus filhos também estão crescendo em iniquidade. Então aqui foi uma advertência, E vão lembrar que ele falou, que os pais que não ensinarem seus filhos, sobre a cabeça dos pais vai ser o pecado, vão ser responsáveis. Por isso então que nós vamos estudar agora essa parábola, no capítulo 33 de Ezequiel, do versículo 1 até o versículo 9. São 9 versículos rápidos para nós podermos entender. E eu fiz uma analogia, usando esses versículos, em relação aos pais, a responsabilidade dos pais, ensinar os filhos e os filhos serem obedientes. Nós podemos também usar essa parábola também com a aplicação de manuais, Porque aqui fala que é a parábola, na verdade, dos atalaias. Esses atalaias, como nós vimos na definição do guia de estudo, são pessoas que são responsáveis por alguma coisa, São pessoas que estão prontas, Da mesma forma, está alinhado aos manuais, Também é uma forma de ser atalaia e outras formas de aplicações. Mas hoje eu queria, como nós estamos falando da família, pais, responsabilidades, então eu gostaria de usar essa visão de Ezequiel para nós podermos tirar algumas lições aqui. Então vamos ver aqui no versículo 1 e 2. No versículo 1, então, onde vocês vão ver aqui em letras escuras, preta, é o que está na escritura. Se vocês quiserem acompanhar pela própria Bíblia, vocês vão ver que está na íntegra. E os que estão entre parênteses, em cor vermelha, é a aplicação que eu estou fazendo. Então aqui está dizendo, vamos lembrar que a atalaia, mais uma vez voltando aqui à definição, a atalaia é uma pessoa que vela, uma pessoa que vigia e obedece, e que está pronta e preparada, E no sentido religioso são os líderes. Nós estamos falando aqui no sentido familiar. Então o pai e a mãe têm que estar alerta.
pai e mãe tem que ser vigia, né? Então aqui diz, e veio a mim, pai e mãe, a palavra do Senhor dizendo, embora aqui está dizendo que foi para Ezequiel, ele está falando, veio para mim a palavra, mas imagine você incorporando agora essa lição para você, pai e mãe. E veio a palavra do Senhor para vocês, a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, ou seja, pai e mãe, ou pai ou a mãe, fala aos filhos de tua geração, do teu povo, e diz-lhes quando eu fizer vir a espada sobre a terra. E o que seria essa espada sobre a terra? Uma desorganização pela escolha da excelência. Então vamos lembrar que na verdade Deus, o Senhor, Ele ensina que nós temos que ter padrões elevados. E quanto mais nós queremos nos alinhar com Deus e elevar o padrão, né, nós vamos estar numa direção contrária ao que o mundo está indo. E isso é bom. É por isso que às vezes nós temos que avaliar qual é o caminho que o mundo está indo. Se você estiver no mesmo caminho, é melhor você voltar lá na latitude e longitude espiritual sua para ver se você está alinhado com a vontade de Deus. Então aí, essa espada, que nós vamos ver várias vezes falando sobre isso, vamos entender isso. É o que desorganiza a família. É aquilo que, às vezes, o pai e uma mãe precisam educar os filhos em comum acordo. O pai não pode ter uma determinada opinião e a mãe outra na frente dos filhos. Os dois têm que conversar. Olha, o que é melhor nessa situação, nessa. E aí os dois combinam, vê o que é melhor e os dois vão ter a mesma posição para educar os filhos da mesma forma. Que os filhos não fiquem confusos. Ah, meu pai fala uma coisa, minha mãe fala outra. Então, que nós possamos ver essa união. Que nós, como pais, possamos permitir que os nossos filhos vejam essa união entre o pai e a mãe, né? Então aqui diz, e vier a espada sobre a terra, ou seja, a desorganização pela escolha da excelência. Então quando a gente escolhe a excelência, vai ter, o mal vai trabalhar para nos fazer desistir, desanimar e etc. E o povo da terra, na sua casa, no seu lar, tomar um homem, pai e mãe de seus termos e constituir por seu atalaia. Então filhos, os seus pais são os líderes paternos, eles são os seus líderes. Muitas coisas, às vezes, nós temos que entender e, às vezes, colocar, né, voltar outra vez o eixo para poder realmente entender. Alguns pais, às vezes, acham que algumas situações, eu vou contar para o bispo. Não, primeiro o pai e a mãe tem que resolver. Se o pai e a mãe, talvez, buscou, esgotou todas as possibilidades de uma solução, né, daquele problema familiar e não conseguiu o resultado de 100% do que era esperado, aí sim vão se aconselhar com o líder eclesiástico. E não simplesmente dizer, olha, é assim e o líder tem que resolver. Porque o líder não pode ir na tua casa, ele não preside a tua casa. Quem preside a tua casa é o marido e a esposa. Os dois juntos, em comum acordo, é que tem que tomar decisões. E se às vezes algumas coisas não se encaixam, então aí sim, então vai buscar o conselho dos líderes, né? Ou através das escrituras, das palavras dos profetas, né? Então existem várias possibilidades. No versículo 3 e 4, então, e ele, pai e mãe, vir que a espada ou a desorganização familiar está chegando, vem sobre a terra, a sua família, e tocar a trombeta. O que seria assim, né? Simbolicamente, tocar a trombeta? É avisar. Olha, perigo, perigo, perigo. Eu lembro muito, acho que muitos aí conhecem aquele Perdidos no Espaço, né? Uma série antiga, né? Tem algumas novas agora, mas uma antiga onde tinha o robô lá, quando aparecia ou tinha um perigo próximo, ele avisava, perigo, 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 né? Então o pai e a mãe tem que ter essa trombeta. E o que seria uma trombeta? Lógico que não vai gritar, né? Mas é assim, no sentido espiritual, é alertar. É dizer, olha o mal está aí, ó, é assim, não vai fazer isso, não vai naquele lugar, porque aí nós vamos estar ajudando os nossos filhos. E tocar a trombeta ensinando os seus filhos. E avisar o povo do seu lar, da sua família, olha, não, está errado, ou então está certo, é isso que vamos fazer ou não. No 4 ele diz, e aquele que ouvir o som da trombeta, ou seja, se o filho ouvir o som da trombeta, que é a voz da obediência e aplicação, e não se der por avisado, ou seja, não obedecer e agir, e aí vier a espada da desorganização familiar e tomar em erros a pessoa que ouviu, foi avisada, mas não fez o que tinha que fazer.
o seu sangue ou responsabilidade pessoal será sobre a sua cabeça. Então, como o senhor disse lá na sessão que nós vimos agora, Doutrina e Costumes 68, 25, que diz lá que se em Sião houver pais que não ensinaram seus filhos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Mas se os pais ensinaram, é o que diz aqui, a responsabilidade vai ser sobre a cabeça do filho e não mais dos pais. No versículo 5, ele ouviu o som da trombeta, ensinamento do pai naquele, o filho ouviu o ensinamento do pai e da mãe, e não se deu por avisado, não quis fazer, não quis cumprir, né? Não cumpriu conforme combinado. O seu sangue, a responsabilidade pessoal, será sobre ele, filho ou filha, mas o que se dá por avisado, ou seja, aplica os ensinamentos do pai e da mãe, salvará a sua vida, ou seja, não será culpado. Então ele está dizendo que se o filho ouvir o pai e a mãe, obedecer, procurar fazer o melhor com aquilo que foi ensinado, né? Aplicar aquilo que o pai e a mãe ensinou, ele vai salvar a sua vida, ele vai evitar várias coisas, vários sofrimentos que lá na frente, por escolhas erradas, vai ter que sofrer, mas se ele obedecer e ouvir os pais, ele vai evitar passar por essas experiências desagradáveis, né? E aí então ele não vai ser culpado, porque ele foi obediente. Aí no versículo 6 diz lá o seguinte: porém, quando o atalaia, quando o pai e a mãe vir que vem espada, ou seja, vem alguma coisa que vai desorganizar a família, desorganizar o que a família já combinou fazer, viver, e não tocar a trombeta. Quer dizer, então se tiver, o pai e a mãe é um atalaia, e se o pai e a mãe ver que vai vir espada, está chegando mal perto do lar, às vezes uma situação que vai acontecer, ou uma situação que o filho ou a filha quer ir em um determinado lugar e tudo, e o pai e a mãe não tocar a trombeta, não avisar, aí diz aqui, não ensinar os filhos, e não for avisar o povo, ou avisar os seus filhos, vem cá, filho, senta aqui e deixa eu te explicar. A situação é a seguinte, é assim se fizer isso, e é assim se fizer assim. Então, o que é correto? É isso aqui e nós vamos fazer assim. E a espada ou a desorganização familiar vier e levar uma vida dentre eles, não estamos falando aqui, claro que existe o processo do arrependimento, né? Mas aqui nós estamos falando de situações em que se você deixar, é como uma bola de neve, você não ensina, você não fala, você não toca a trombeta, e vai crescendo isso, porque aí o filho vai se tornando rebelde, vai desobediente. Quantos filhos às vezes a gente vê aí, manda o pai e a mãe ficar quieto, não obedece, não ouve, né? Então o pai e a mãe tem que colocar a posição lá. E aí diz lá, e este tal foi levado na sua iniquidade. Por quê? Pela negligência do ensino familiar. Então, na verdade, o que ele está falando aqui, quando o pai e a mãe ver que vai vir a espada, ou seja, algo que vai desorganizar a família, daquilo que está nos convênios, combinado entre a família para voltar à presença de Deus, tudo que a família combina, ir na igreja todo domingo, fazer as coisas, e vem alguma coisa que vai atrapalhar isso e não avisar os filhos, aí é o filho ser tomado pelo pecado, ou a morte espiritual, que é a separação da presença de Deus, né? E isso aconteceu pela iniquidade que ele cometeu, por negligência do ensino familiar. Aí ele diz, se isso acontecer, porém o seu sangue, então é a responsabilidade pessoal, demandarei da mão do atalaia, do pai e da mãe. Então, se o pai e a mãe não avisou, não ensinou, não esgotou todas as possibilidades de evitar que aquilo acontecesse, sobre a cabeça dos pais, como diz na sessão número 68, versículo 25, sobre a cabeça dos pais vai ser o pecado, porque não ensinou pelo exemplo e pelo preceito. Mas, no versículo número 7, diz lá, a ti, pois, ó filho do homem, pai e mãe, te constituí por atalaia. Então, nós, como pais e mães, fomos constituídos por atalaia da nossa família, somos os vigias, responsáveis pela família. Então ele diz, te constituí por atalaia como líderes paternos, tanto o pai e a mãe, sobre a casa de Israel, que é o seu lar. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Então, tem que ensinar a doutrina de Cristo de forma eficaz para os filhos, pelo exemplo e pelo preceito.
Então ele está dizendo, olha, eu coloquei vocês pais como atalaias. E ele está dizendo, tu, pois, pai e mãe, ouvirás a palavra da minha boca, através dos profetas, das escrituras, da doutrina, e anunciarás da minha parte. Ou seja, olha, Deus quer, eu quero seguir a Deus, eu quero que nossa família, todos os membros da nossa família, voltem a parecer Deus. Então nós temos que anunciar isso para os filhos. Olha, filho, se você for por esse caminho e continuar e não quiser obedecer, o que vai acontecer é que um dia Deus vai julgar todos, e aí o seu pai e sua mãe vai para um lugar e você vai para o outro, e vice-versa. Então o pai e a mãe têm que pensar, né? Às vezes a gente pensa só aqui na terra, mas isso é com, na verdade, consequências e efeitos eternos, e não tem volta depois, não tem escala, né? Nós não vamos para o mundo progredir e aí eu posso passar de um grau para outro, não tem. Depois do julgamento, e quando for dito o que cada um recebe como herança espiritual e eterna, não tem volta. E aí no versículo 8, ele diz agora para os filhos, dizendo eu, pois, ao ímpio, o filho errante. Então agora jovens, ouçam, ó ímpio, filho errante, certamente morrerás, espiritualmente, se não fizeres a vontade do Senhor. É isso que os pais têm que ensinar. E tu, pai e mãe, não lhe falares para dissuadir o ímpio, o filho errante do seu caminho de insucesso, morrerá espiritualmente esse ímpio, filho errante, na sua iniquidade, pela negligência do ensino familiar. Porém, o seu sangue e responsabilidade pessoal eu demandarei da mão do pai e da mãe. E no 9, então, jovens, prestem atenção. Mas quando tu, pai e mãe, tiveres dissuadido o ímpio, filho errante, do seu caminho de insucesso, ensinando para que se converta dele, ou seja, fazendo a vontade do Senhor, e ele, filho ou filha, não se converter do seu caminho de insucesso, ele, filho ou filha, morrerá espiritualmente e será responsabilizado na sua iniquidade. Porém tu, pai e mãe, que ensinaste eficazmente, livraste a tua alma de qualquer responsabilidade. Então, se o pai e a mãe ensinou e o filho é que tomou a decisão de não ser obediente, seguir o caminho errado, ele vai morrer espiritualmente. E em muitas situações ainda dá tempo de se arrepender. Agora, muito cuidado para que isso também é pecado. Alguns às vezes que às vezes erram ou então fazem uma conta, né? Bom, se eu errar eu posso me arrepender, e isso propositalmente, cuidado. Isso é algo muito grave, né? Então, de uma coisa, na verdade, que a gente chama premeditado, né? Então, eu vou errar aqui, depois eu sei que eu posso me arrepender, cuidado. Às vezes é algo que nós achamos, eu posso chegar perto do precipício e depois voltar. E normalmente a gente vê muitos caírem e às vezes o retorno é difícil, não é? Embora não é impossível. Mas a pessoa vai ter que sofrer e pagar um preço muito, muito doloroso, espiritualmente falando. É possível? É. Agora, é muito melhor evitar isso. O Elder Scott certa vez ensinou isso, né? Que, se possível, que a gente nem saiba que exista o precipício. Mas se soubermos, que nós possamos ficar muito longe dele. Não é aquela coisa, não, existe uma linha de segurança, até essa linha eu posso ir, porque o precipício ainda está distante. Não. Essa linha fica muito longe dela, nem chega perto dela, que é o limite. E é aí que Satanás se aproveita disso. Então, para nós encerrarmos aqui, só enfatizando aquela escritura de Doutrina e Convênios 68, versículo 25. E também, se em Sião, em qualquer de suas estacas organizadas, houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, do batismo, do dom do Espírito Santo, pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja pecado. Então, se não ensinar a doutrina pelo exemplo, pelo preceito, então, como diz também essa visão do profeta Ezequiel,
Se o pai e a mãe ensinam eficazmente, fez a sua parte, tudo, e o filho resolveu seguir o caminho errado, vai ser sobre a cabeça do filho. Mas se o pai e a mãe viu, percebeu que o mal estava chegando, não tocou a trombeta, não avisou, não reuniu, não soube dizer não no momento que tem que se dizer não, e não avisou, então aí se o filho for pego no erro, ele vai morrer espiritualmente, mas a culpa vai ser do pai e da mãe. Então que nós possamos ter aprendido com isso, né? Nesses 9 versículos desse capítulo de Ezequiel. Então, que nós possamos aplicar isso da melhor forma possível e que os jovens possam entender isso também, né? Então, até a próxima parte da aula e obrigado.